Olá, seres, estou aqui de volta hoje para o nosso segundo vídeo dessa série de 4 vídeos que eu falei no primeiro vídeo, que são 4 vídeos, são 4 caminhos diferentes que levam a Deus. Para nós chegarmos a Deus, nós precisamos entender algumas coisas. Então, nessa jornada de 4 vídeos, você irá entender que existem caminhos diferentes, caminhos que cada um pode seguir e no final chegará ao mesmo objetivo. Ou seja, você pode seguir aí um caminho que para outro não é tão interessante. Essa pessoa não vai querer, não vai gostar de seguir esse caminho. Ela vai querer seguir outro caminho e não tem problema. Ela também chegará ao mesmo objetivo. Assim como você também pode escolher um caminho que para o outro não é tão significante, mas para você é. E isso é magnífico, né? Realmente muito belo. Imagine se tivesse apenas um caminho. E cada pessoa nesse mundo, com um certo comportamento, um certo gosto, uma certa personalidade, tivesse que se enquadrar somente àquele caminho. Seria realmente torturante. Mas a existência, a vida, Deus presenteou seres humanos de forma infinita, que até mesmo o caminho para se chegar a Deus são caminhos diferentes, de acordo com o temperamento de cada um, de acordo com a personalidade de cada um. Pelo menos no caminho, né, na jornada. Quando se chega lá na meta, que é realmente a fusão com o todo, então todos se toma consciência, na verdade, né, de ser apenas um. Então já não haverá mais personalidade, não haverá mais diversidade, não haverá mais temperamento e nem comportamentos diferentes. Mas até que essa fusão gloriosa aconteça, nós temos caminhos diferentes para poder seguirmos e chegar a essa meta, a esse objetivo que é a fusão total. Então no primeiro vídeo eu falei sobre Bhakti Yoga ou Bhakti Yoga, que é o caminho da adoração, o caminho do amor, o caminho da devoção, que é o caminho ensinado pela Bíblia, né, e pelo cristianismo, pelo Islã, pelo judaísmo e entre outras religiões que tem esse caminho que você pode, através da adoração, através da entrega total, você chegar a se autorrealizar. Mas para você entender realmente em forma minuciosa esse assunto, você precisa assistir esse vídeo se você ainda não assistiu. Inclusive vou deixar ele aparecer aqui, o link, né, no card aqui, para você clicar e assistir esse primeiro vídeo para você entender realmente a nossa jornada aqui desses 4 vídeos. Ou você pode clicar aqui embaixo também desse vídeo, o link vai estar aqui embaixo, e aí você poderá assistir e entender o que nós estamos fazendo aqui nesses 4 vídeos, ok? Se você já vem acompanhando a jornada aí desde o primeiro vídeo, ótimo, maravilha. Significa que você já está totalmente por dentro do que nós estamos fazendo aqui. Bom, colocada essa introdução aqui, vamos para o nosso conteúdo em específico, né? Hoje nós iremos falar sobre a Karma Yoga ou Karma Yoga. Karma Yoga é o caminho da ação. Já é um caminho diferente, ok? Eu vou ler aqui alguns parágrafos depois do livro, então não saia do vídeo que eu vou falar para você o que o Swami Vivekananda está falando aqui. Mas eu vou dar uma breve introdução aqui a mais sobre o que é Karma Yoga. Karma Yoga é o caminho da ação, ou seja, tem pessoas que não são muito boas em adoração, em devoção, não tem tempo para ficar no templo ou em casa, ou enfim, louvando a Deus, meditando, cantando mantras, não tem muita conexão, muita habilidade de ficar o tempo inteiro ali pensando em Deus, apaixonado por Deus, enfim, como eu expliquei no primeiro vídeo, né? Se você ainda não assistiu, depois você assista. Então tem muitas pessoas que não têm essa tendência, não tem essa personalidade, não tem esse comportamento, ok? São pessoas que gostam de agir, são pessoas que gostam de estar fazendo as coisas, gostam de trabalhar, gostam de colocar o corpo para poder se movimentar. A grande maioria das pessoas é assim, né? Gosta de colocar o corpo para poder se movimentar e não ficar sentado ou ficar orando, aquela coisa toda que fazia muito sentido, né? Lá alguns milhares de anos atrás, que o homem tinha uma tendência natural de ser menos ativo, não tinha tantas ações, né? Era trabalhar nas lavouras, trabalhar nas fazendas, aqueles que se dedicavam a uma vida religiosa, uma vida monástica, nos templos, nos mosteiros, enfim. Isso existiu de uma forma muito forte lá no passado, né? Porém, de acordo com os séculos, de acordo com os milênios passando, os seres humanos foram ficando cada vez mais ativos. E agora, nos tempos recentes, mais do que nunca, né? É difícil uma pessoa sentar e ficar ali realmente sem fazer nada ou ficar
em contemplação. As pessoas estão sempre agitadas para lá e para cá para fazer alguma coisa, para trabalhar, para estudar, enfim, uma infinidade de coisas. Então existe também um caminho que usa essa tendência da pessoa, essa pessoa ativa, né? Inclusive a palavra karma, traduzindo do sânscrito para o português, significa ação. E yoga significa unir-se. Então unir-se à ação, ok? De uma forma realmente, uma tradução bem fácil aqui e simples. Unir-se à ação. Então o que nesse caminho do Karma Yoga é ensinado? É ensinado a pessoa pegar já a vida que ela está vivendo, né? Aquilo que ela já faz no dia a dia, e tornar isso devocional, tornar isso espiritual, tornar uma caminhada divina para o divino. É claro que algumas coisas precisam mudar nessa jornada. Eu falei aqui que os seres humanos já vêm aí há alguns séculos, né, cada vez mais ativos. Porém, nós temos a tendência, desde pequeno, em fazer qualquer coisa esperando frutos daquilo, né, esperando os resultados daquilo. Praticamente tudo que nós vamos fazer, nós já estamos pensando, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou receber com isso? Quais serão os frutos do meu trabalho? Qual será a minha recompensa pelo meu trabalho? Então nós já pensamos lá no final daquela atividade. Nós já pensamos lá no final daquele trabalho, seja lá o que for que nós formos fazer. Inclusive, nem mesmo, às vezes, recompensa financeira, mas alguma recompensa, de algum modo, alguma gratificação, nós já estamos pensando. Então nós fazemos aquilo pela recompensa. Então aqui tem esse detalhe muito importante. No Karma Yoga, esse objetivo, ele deve ser eliminado. Nós devemos fazer ou continuar fazendo aquilo que já fazemos, ou fazer uma ação nova ou qualquer atividade nova, sem esperar pelos resultados, sem esperar pelos frutos disso. Porque é esse desejo pelo fruto daquilo que nós estamos fazendo que dá vida ao ego, ao pequeno eu. Se você assistiu o primeiro vídeo, eu falei sobre isso, né? Que o objetivo dessa jornada, desse caminho para Deus, ou para a iluminação, ou o nirvana, é a eliminação, a extinção do ego, do pequeno eu, aquela sensação de sermos um indivíduo, de ser uma pessoa que você sente no dia a dia ali, até meio aniquilado às vezes, meio oprimido, pequeno nesse mundo tão grande, cheio de desafios. Enfim, existe uma sensação de ser uma pessoa separado de tudo, enfim. Isso é auto-enganação, né? Isso é uma ilusão. Quando o indivíduo toma consciência de fato disso, que é conhecer a si mesmo, e ele desperta, aí ele vai ver que não existe esse eu, que não existe esse ego. Esse ego sempre foi uma ilusão, apenas uma crença. Então o objetivo nesse caminho, nessa jornada, é eliminar esse pequeno eu, é eliminar esse ego, ou transcender esse ego. E para transcender esse ego, nós não podemos ficar alimentando ele como nós já viemos alimentando ele ao longo da vida, desde a infância. Então nós precisamos fazer diferente aquilo que nós sempre fizemos, né? E aqui sobre o trabalho, a ação, não é diferente. Nós precisamos inverter a polaridade, de não ter mais ambição, desejo, ganância pelos resultados das nossas ações. Apenas executar as ações. Se você já estuda alguns ensinamentos antigos, por exemplo, que nem o taoísmo, ou o budismo, ou outros ensinamentos que existem por aí, talvez você já ouviu falar sobre o flow, talvez você já ouviu falar sobre estar no presente. Inclusive, nos tempos atuais, existem até cursos para empresas para ensinar seus colaboradores, né, os seus funcionários, a ficarem mais conscientes, mais presentes nas ações que eles estão fazendo no dia a dia. Não devagar tanto, não ficarem ansiosos com o dia de amanhã, o futuro, enfim, realmente prestar atenção no trabalho. Algumas empresas realmente têm esses cursos para os funcionários serem mais concentrados, que é chamado de Mindfulness. Mindfulness é atenção plena, atenção no agora, naquilo que se está fazendo. É claro que as empresas e esses cursos não têm como objetivo o despertar final, né? Já o que eu estou falando aqui é extremamente avançado, está para além de todas essas coisinhas pequenas aí que as pessoas ensinam e pregam por aí, né? Então, no dia a dia,
você pode continuar a fazer tudo o que você já vem fazendo. Só que precisa algumas coisas acontecerem aí no processo. Primeira coisa, tirar a atenção, tirar o desejo, a ansiedade pelos resultados daquelas ações que você está fazendo ou daquela ação que você está fazendo. Seja lá qual for o trabalho que você estiver fazendo, tire a atenção de como que vai ser a recompensa daquilo ou o final daquilo. Ao invés disso, traga a sua atenção para o momento presente, para aquilo que você está fazendo. Por exemplo, se eu estiver aqui no notebook aqui, elaborando um projeto, um trabalho, eu tenho duas escolhas. Ou querer terminar logo esse trabalho, terminar logo esse projeto, para poder ver os resultados disso, ou para poder ver a recompensa monetária, financeira desse trabalho, ou eu posso me concentrar completamente naquilo que eu estou fazendo, com total atenção, uma entrega, uma rendição completa àquilo, sem ficar se projetando para o futuro, sem ficar também vagando para o passado de algum trabalho que eu fiz e que não teve boas recompensas, enfim, nada disso. Concentração. Isso é uma espécie de meditação ativa. Olha que belo. É uma meditação que você está fazendo e nem parece ser meditação, porque você não está sentado, não está de olhos fechados, nem de pernas cruzadas, nem nada, mas você está tão presente, tão consciente que isso é uma meditação. Inclusive, o objetivo da meditação nada mais é do que trazer você para o momento presente, porque só o presente realmente existe. O futuro e o passado são criações da mente. O passado é uma lembrança e o futuro é uma projeção, ou seja, uma criação, uma imaginação mental. Porém, aquilo que está acontecendo nesse exato momento é o mais real que temos nessa vida, nessa dimensão. Tem uma pessoa que fala muito sobre isso, é o Eckhart Tolle, esse livro aqui, ó, O Poder do Agora. Inclusive, Eckhart Tolle fala sobre manter a consciência no presente, né? Trazer a atenção para o momento presente. Então, Eckhart Tolle fala muito sobre isso, o poder do agora, o poder da presença. Então, você pode executar os seus trabalhos, tudo que você já vem fazendo, com total consciência do momento presente. E outra coisa, tirando a atenção e o desejo pelos frutos. Quando você tira o desejo do final daquele trabalho, daquele projeto que você está fazendo, você elimina muitos problemas. Preste muita atenção. Quando você está fazendo algo e está esperando os frutos daquilo, e aquilo pode não andar da forma que você espera, a expectativa que você tem, então pode surgir aí raiva. Pode surgir uma certa aversão, um certo ressentimento, porque as coisas não estão indo como você quer. Logo surge aí o egoísmo, enfim, surgem vários sentimentos negativos. E é por isso que as ações dos seres humanos no dia a dia são contaminadas, porque está cheio disso, cheio de ganância, de raiva, de luxúria, de ressentimento, porque o ser humano está sempre querendo os resultados, os frutos disso. Mas se nós trazermos a atenção para o aqui e agora, e simplesmente o que importa é o aqui e agora e não os resultados daquilo, logo nós ficamos calmos, livres da raiva, livres da ganância, livres do ódio, do ressentimento, de qualquer coisa que possa surgir, porque nós não estamos focando lá na frente, criando uma imaginação que está fugindo da realidade. A realidade está sempre acontecendo agora, mas a mente ela pode projetar e criar uma infinidade de coisas, porém a realidade pode não condizer com essa jornada mental e aí criar conflito. Já se nós ficamos totalmente envolvidos na ação, no trabalho, logo nós estamos livres de tudo isso. E assim enfraquece o ego. Olha que belo. Enfraquece o ego. Para de dar alimentos para o ego. Para de dar energia para esse falso eu. Olha que belo. No dia a dia, trabalhando, fazendo as coisas, tendo uma vida ativa, talvez com seus filhos, com sua esposa, com seu trabalho, com seus negócios. Enfim, seja lá o que for, você está em plena meditação, mesmo ativo, não dando energia para o ego. Vou dar aqui alguns exemplos para você entender melhor esse processo. No século passado teve um místico muito famoso chamado Gurdjieff. Gurdjieff, ele tinha uma metodologia de ensinar seus alunos, seus discípulos, para poder alcançar a transcendência também, para poder eliminar esse pequeno eu, essa identificação com esse falso eu que nós chamamos de ego. Então, aniquilar o ego. E ele tinha várias metodologias. Uma dessa metodologia dele, que era o caminho da ação, né? Ele colocava seus discípulos ali, seus iniciados, para poder cavarem
uma vala, em uma trincheira, né, no meio do mato. Só que o Jeff, ele tinha um objetivo com isso. O objetivo era treinar seus discípulos, seus alunos, para poderem apenas focar na ação, sem esperar um resultado daquilo. Era aprender a entregar completamente ao trabalho, sem esperar resultados daquilo. Em sua grande maioria, os alunos dele eram pessoas estudiosas, pessoas mais refinadas, não eram pessoas assim grosseiras, do trabalho pesado. Eram pessoas que estavam acostumadas a estudar muito, eram pessoas que trabalhavam em serviços leves, enfim, tinha as mãos muito lisas, as mãos realmente pele de bebê. E aí ele colocava essa galera para poder cavar terreno, cavar terra, né, trincheira. No final do dia, a pobre mão daqueles iniciados, daqueles discípulos dele, estava toda estourada de calo, realmente frangalhos a mão dos meninos ali fazendo aquele trabalho. E aí o que ele fazia? A vala estava pronta, a trincheira estava ali feita. Beleza, chegou ao final do dia, trabalho concluído. Ok, vamos agora jogar a terra de volta, fecha tudo, joga a terra aí e deixa tudo nivelado como estava. Olha só que coisa. O cara passa o dia inteiro trabalhando, arrebenta as mãos de calo. Chega no final, o mestre fala, agora joga a terra tudo de volta, tapa esse buraco aí que vocês fizeram. Era porque a metodologia dele era eles se concentrarem no trabalho, não os frutos, não tinha um objetivo para aquilo. Apenas o trabalho em si já era o objetivo. Naquele filme O Poder Além da Vida, se você já assistiu ele, o Sócrates, que é o mestre da Newman, ele convida o Newman para poder fazer uma caminhada, né, para eles irem em um lugar. E aí eles passam muito tempo andando. E o Newman acha que tem algo muito específico lá, tem algo muito interessante que ele irá conhecer, que o mestre dele irá apresentar para ele. E então, quando eles chegam lá no topo dessa montanha, tem apenas uma pequena pedra. E aí o mestre dele mostra a pedra, ele fica meio decepcionado, mas ele entende o que o mestre queria passar. E o importante não era o final da jornada, o importante não era o que estava lá. O importante era todo o percurso da jornada, todo o processo da jornada. E nós não fazemos isso no dia a dia. Tudo que nós estamos fazendo, nós estamos com segundas intenções, nós estamos com o objetivo do que nós iremos alcançar, o que nós iremos ter. E assim nós nem apreciamos a jornada, nós nem apreciamos aquilo que estamos fazendo. Nosso foco está lá. E aí quando chegamos lá, aquilo nem é tanto aquilo que imaginávamos, ou é, mas rapidamente perde o significado, rapidamente perde aquele brilho, e nós nos lançamos a uma nova jornada, novamente de forma inconsciente, sem dar valor ao momento presente. Nesse caso, as nossas ações estão sempre contaminadas, contaminadas de desejos, contaminadas de ânsia, de ansiedade, de raiva, de ganância, ignorância. E aí, claro, né, isso nunca leva à libertação. Inclusive, karma significa ação, né? Então, karma no sentido de gerar karma é fazermos várias coisas na vida, no dia a dia, que gera consequências, que gera ações futuras. Novamente nós reiniciamos aquilo que gera novas ações. É a causa e efeito eternamente. Então o indivíduo precisa quebrar esse karma, ou quebrar essa sequência de ações. E para quebrar isso, ele precisa fazer de forma diferente. Ele precisa estar realmente consciente do que ele está fazendo. Agora eu vou ler aqui alguns parágrafos do livro para você entender de uma forma resumida o que ele está falando. E aí depois da leitura desse livro aqui eu vou desaparecer, vou sumir aqui da tela, tá? Mas você não saia do vídeo, vai aparecer aqui algumas imagens e no fundo eu vou estar lendo alguns parágrafos de um texto que está aqui no computador. Então para realmente não ficar lendo aqui, olhando para cá, eu vou colocar umas imagens aqui na frente e vou estar lendo esse texto para você entender melhor ainda, mais claramente, sobre o assunto Karma Yoga, ok? Para não ficar nenhuma dúvida aí no nosso conteúdo de hoje. O que é Karma Yoga? É o conhecimento do segredo da ação. Vemos que o universo todo está agindo. Para quê? Para se salvar, para se libertar. Desde o átomo até o ser mais elevado, trabalham para um único fim: liberdade para a mente, para o corpo, para o espírito. Todas as coisas estão sempre tentando conseguir a liberdade, escapar do cativeiro. O Sol, a Lua, a Terra, os planetas,
todos estão tentando fugir do aprisionamento. Desde o átomo até os seres mais elevados, você pode entender aí como os anjos ou os deuses, enfim, ou qualquer outra coisa que você possa imaginar aí, ainda assim se sentem aprisionados a uma unidade, se sentem limitados e buscam pela liberdade definitiva, que essa liberdade definitiva é alcançada pela fusão total com o todo, se tornando apenas um. Isso nós chamamos de nirvana, de iluminação, de transcendência. Por isso ele está falando aqui, desde o átomo até os seres mais elevados, trabalham, buscam por um único propósito, mesmo de forma inconsciente. Todos os seres humanos, pelas coisas mais bizarras que se fazem nessa vida, é buscando a liberdade, buscando ser livre, sair do aprisionamento. As forças centrífuga e centrípeta são fenômenos naturais típicos de nosso universo. Em vez de sermos golpeados neste universo e só chegarmos a conhecer as coisas como elas são após longa espera e sofrimento, aprendemos com o Karma Yoga o segredo do trabalho, seu método e seu poder organizador. Uma grande quantidade de energia pode ser desperdiçada se não soubermos como utilizá-la. A Karma Yoga é uma ciência de ação. Com ela você aprende a melhor maneira de utilizar todas as forças deste mundo. Ou seja, usar a energia da ação. Não é preciso ficar sentado, não é preciso ficar só orando, rezando. Nós podemos usar a energia da ação para alcançarmos a libertação, alcançarmos a transcendência. Agora eu vou desaparecer aqui da tela, como eu falei para você, e vou estar lendo esse texto aqui para você entender melhor, e aí depois irei aparecer aqui para finalizar esse vídeo, ok? Então continue comigo aqui para você entender melhor ainda esse assunto. A Karma Yoga é o serviço desinteressado para a humanidade. É a yoga da ação, que prepara o coração e a mente para receber a luz divina, ou o conhecimento de si mesmo. A ação prende a pessoa ao mundo fenômeno, chamado de samsara. Quando é ditada pelo ego, o praticante de Karma Yoga deve se libertar da ambição, do desejo, da raiva e do egoísmo. Deve ter um grande coração, amar a sociedade com os homens de todos os tipos. Ao praticar a Karma Yoga, essas qualidades vão se tornando parte da pessoa. A Karma Yoga é um dos termos centrais do Bhagavad Gita e permeia toda a obra. No verso 2.47 e 2.51, pode-se ler o básico da Karma Yoga. Somente tens direito ao trabalho, não a seus frutos. Que esses frutos nunca sejam o motivo de seus atos e nunca deverás ficar inativo. Faça suas ações no melhor de suas habilidades, ó Arjuna, com a sua mente ligada ao Senhor, abandonando a preocupação e o apego egoísta para os resultados, permanecendo calmo tanto no sucesso como no fracasso. O serviço sem egoísmo traz paz, tranquilidade da mente, que conduz à união com Deus. O trabalho feito com motivo egoísta é inferior e está longe de ser serviço desapegado. Portanto, seja um trabalhador desapegado, ó Arjuna. Aqueles que trabalham apenas para o gozo dos seus frutos, dos seus trabalhos, são infelizes, porque não têm controle sobre os resultados. Um Karma Yoga, ou uma pessoa desapegada, torna-se livre tanto da virtude como do vício em sua vida. Os Karma Yogis estão livres do cativeiro do nascimento, devido à renúncia do serviço desapegado aos frutos de todo o trabalho, alcançando um divino estado de salvação ou nirvana. Ok? Estou aqui de volta. Agora você entendeu aí mais um caminho para Deus, ou para o despertar, que é através da ação, né? Karma Yoga. Depois desses 4 vídeos, você vai entender melhor o assunto, e aí você poderá escolher 1, ou 2 ou 3, ou os 4 também. Eles não são conflitantes, um não exclui o outro. Porém, nós podemos escolher aquele que nós temos, ou aqueles, né, que nós temos maior afinidade. Inclusive, no final dessa jornada, né, de 4 vídeos, eu vou revelar aí para vocês quais os caminhos que eu prefiro, né? Quais? Porque são 2 que eu mais prefiro. E aí eu vou estar falando para vocês
quais são esses dois caminhos, ok? Inclusive você pode também depois aí falar qual que você prefere, qual que você vai praticar aí no seu dia a dia para enfraquecer cada vez mais esse senso de eu. Você pode deixar aqui embaixo desse vídeo também o seu comentário aí do que você está achando dessa jornada, o que você está aprendendo, se está fazendo sentido para a sua vida, enfim. Deixe aqui embaixo nos comentários, vai ser muito bacana para eu ler e para os próximos que irão ver esse vídeo também. Curta esse vídeo, isso é muito importante para o YouTube reconhecer que esse vídeo é interessante e assim mostrar a mais pessoas. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.